Essa é a primeira lojinha da nossa comunidade. No início do passeio, que é Bordados do Sertão, tem essa outra aqui e as outras ficam todas no decorrer do passeio. Pode ficar à vontade. Se precisar de internet, nós temos aí, viu, pessoal? Essa entrada aqui pela área fluvial do Rio São Francisco, que é conhecida como Rota do Cangaço, que foi esse passeio que vocês iniciaram na cidade histórica de Piranhas, onde tem os 2 restaurantes no decorrer do passeio que compõem a Rota do Cangaço. O primeiro restaurante que vocês passarem em frente à direita é o Espaço Ecológico Angicos, que fica no município de Canindé de São Francisco, Sergipe, local da morte de Lampião, Maria Bonita e mais 9 cangaceiros naquele fatídico 28 de julho de 1938, ou seja, há 86 anos atrás. Mais a visitação a esta comunidade, que é conhecida como Entre Montes, a capital dos bordados, que é um distrito do município de Piranhas, Alagoas, onde aqui é feito 3 tipos de bordado à mão pelas nossas bordadeiras, que é o rendendê, o ponto de cruz e o boa noite. Bordado esse que vocês começaram a conhecer a partir de agora. Essa aqui é toda a nossa arquitetura, que é estilo colonial, isso é herança portuguesa, com essa exuberância de cores cravada nas fachadas dos casarios antigos. Porém, esta comunidade foi fundada no século XVII. Piranhas foi fundada no século XVIII. Aqui é 100 anos mais antigo do que Piranhas. E pertencia ao município de Pão de Açúcar, porque a partir desse monte aqui à nossa frente aqui, pessoal, já é o município de Pão de Açúcar, que é o próximo município ribeirinho, também situado às margens do São Francisco, aqui no estado de Alagoas. Do outro lado do rio é o estado de Sergipe, aqui é o estado de Alagoas. A divisa dos 2 estados é exatamente o rio São Francisco. Nós temos a estrada, pessoal, que é a outra entrada da nossa comunidade, que liga Entre Montes, Piranhas, Piranhas e Entre Montes. São 26 quilômetros daqui até a cidade histórica de Piranhas, estrada de chão batido, meio a esse nosso bioma Caatinga, que é o nosso bioma regional. E tem a estrada que liga Entre Montes ao município de Pão de Açúcar, Entre Montes. São 43 quilômetros via terrestre, daqui até o município de Pão de Açúcar. Antigo, como as canoas de a vela, como a canoa chata, a canoa de cobre, canoas como essa aqui, ó. Na volta dá para vocês verem. Foram os primeiros barcos a navegarem no São Francisco, então elas subiam carregadas de mercadoria. E aqui se tornou um entreposto comercial entre a cidade e Ribeirinha, onde foi construído um armazém, onde armazenava essas mercadorias. No cair da tarde chegava nas canoas e no outro dia, logo de manhãzinha, era levada para Piranhas, embarcava nas canoas e levava para Piranhas. Então daí o nome de Vila Armazém. Mas esse nome de Entre os Montes, se vocês observarem, geograficamente a nossa comunidade está situada em um círculo de montes. E esse nome foi dado devido à passagem do imperador Dom Pedro II à nossa região e a esta comunidade no qual ele pernoitou neste vilarejo, no dia 18 de outubro de 1859, neste casario da esquina aqui, esse verde de fachadas brancas à nossa direita aqui. E na época pertencia ao tenente-coronel Anacleto Brandão. E quando ele chegou aqui no seu barco a vapor, Pirajá, foi recebido pelo coronel, o tenente-coronel Anacleto Brandão, foi levado até o seu casario. Como tinha poucas casas naquela época, dava para se ver totalmente essa forma de relevo. Então ele chegou a questionar para o tenente-coronel e perguntou: que lugar é este entre os montes? Então, a partir de um decreto do próprio imperador, a comunidade deixa de se chamar Vila Armazém, como era conhecida, e passa a se chamar Vila Entre Montes. Hoje nós temos 3 fatores que movimentam a nossa economia. É exatamente os bordados, que faz parte da nossa arte local. Nós temos a pesca, mesmo sendo um distrito do município de Piranhas, até hoje é considerado um vilarejo de pescadores. O pessoal ainda se mantém da pesca. E principalmente o turismo, que está crescendo cada vez mais em nossa região. Então são esses 3 fatores que movimentam a nossa economia local, principalmente o turismo. Nós temos relatos de 2 passagens do cangaceiro Lampião a esta comunidade. Foi no ano de 1936 e 1937, aonde na primeira passagem dele ele ficou num casario aqui ao centro da nossa comunidade, que pertencia ao capitão Almeida, onde ele veio com poucos cangaceiros só para visualizar a região, pois estava próximo da grota de Angicos. Ele veio aqui, visualizou e saiu. Mas já na segunda passagem ele causou o maior pânico e o desespero aqui em nossa comunidade. Quando ele chegou aqui com muitos cangaceiros, a população, ao saber que ele estava entrando na comunidade, as pessoas abandonaram suas casas com as panelas no fogo. Quem tinha barcos
entrava nos barcos, atravessava o rio, quem não tinha entrava na Caatinga levando sua família, seus filhos. Então, quando ele chegou aqui, que encontrou essa comunidade praticamente vazia, para chamar a atenção das autoridades e mostrar poder, ele tocou fogo na parte mais importante da nossa comunidade, que era o cartório, queimando o livro de registro das pessoas da comunidade e as escrituras da maioria desses casarios antigos. Por isso que durante um longo tempo, esta comunidade teve todo um registro apagado, porque Lampião tocou fogo no antigo cartório da nossa comunidade que funcionava aqui. Então, relatos como a passagem do imperador Dom Pedro II no dia 18 de outubro de 1859, onde ele pernoitou aqui em nosso vilarejo, que mudou de nome, como eu falei para vocês, ele pernoitou neste casario aqui, nesse verde da esquina aqui à nossa direita, e duas passagens do cangaceiro Lampião. Então são registros que foram marcados em nossa comunidade. A primeira passagem dele à nossa comunidade, que na época pertencia ao capitão Almeida, ele chegou aqui e ficou neste casario. E ao lado ali tem aquele outro casario antigo, amarelo de portas verdes, Casa do Bordado de Entre Montes, que é a associação de bordados da nossa comunidade. Onde tem 33 bordadeiras trabalhando diariamente, produzindo o bordado típico da nossa comunidade, que é o rendendê. E aqui é onde todos os festejos da nossa comunidade acontecem aqui. Aí nós temos mais ali à frente, nós temos aquela estrutura branca aqui, ó, ao lado da igreja, que é a Escola Rural Dom Antônio Brandão. Esse Dom Antônio Brandão foi o primeiro bispo desse estado de Alagoas e arcebispo da cidade de Olinda, Recife. E aqui à nossa frente, essa estrutura maravilhosa que é a igreja de Nossa Senhora da Conceição. Uma igreja grande com duas torres, com estilo neoclássico gravado em sua arquitetura. Quando se fala do neoclássico, se fala da retomada da arquitetura na Europa, ou seja, foi um estilo europeu que foi trazido para o Brasil pelos portugueses. Funciona normalmente, tem missas regularmente, tem terço, tem novena. Foi edificada no ano de 1841 pelo tenente-coronel Anacleto Brandão e o seu filho Padre Matias José de Santana Brandão, que ambos encontram-se sepultados dentro da igreja, que era uma hierarquia naquela época devido ao poder aquisitivo da família. Há alguns anos atrás, pessoal, ela teve a pintura realçada, que isso não quer dizer que ela chegou a ser restaurada. Funciona normalmente, no momento ela encontra-se fechada porque não tem um funcionário próprio para limpar a igreja, deixar ela aberta para me mostrar para vocês. Mas a paróquia fica na parte alta da cidade, que é a paróquia de Nossa Senhora da Saúde, e a diocese fica aqui na cidade de Palmeiras dos Índios, aqui no estado de Alagoas. Não tem missa todos os domingos porque é um padre só para atender toda a região. Porém, este município de Piranhas, pessoal, hoje tem uma população de 25.183 habitantes, que é considerado hoje o terceiro destino turístico, Ícaro, mais visitado desse estado de Alagoas. Só fica atrás de Maragogi e Maceió, que são áreas litorâneas. Imagine um pequeno município situado no sertão de Alagoas, cravado entre o bioma Caatinga e o Rio São Francisco, ser hoje o terceiro destino turístico mais visitado desse estado, já é uma façanha muito grande para esta região do Baixo São Francisco. Tudo bem? O coiteiro aqui ajuda com informações e mantimentos, se assim puder, os malfeitores, viu? Então, coiteiro seria uma espécie de fuxiqueiro. Ouve o que a polícia diz e vai contar os bandidos. Eles desciam aqui, só que como estava tarde, eles deixavam seus equipamentos, redes de pesca e às vezes dormiam aqui. Então a polícia vem, pega primeiro Pedro de Cândido Rosa, tortura ele, vem até aqui e pega o Duval, que estava presente aqui. Então as operações começam às 10 da noite e só chegam lá às 4 da manhã. Ou seja, essa trilha que a gente vai fazer hoje é uma trilha, antes não existia, eles fizeram, foi 6 horas, hoje a gente vai fazer meia hora. Beleza? Estamos aqui localizados na cidade de Canidé, São Francisco, Sergipe, do outro lado do rio, Piranhas, Alagoas. Ok? Quem tiver alguma cirurgia recente de joelho aqui, ou problema de cardio, por favor, vai voltar para o restaurante. Beleza? Caso contrário, a gente continua. Vamos lá? Pessoal, a gente vai entrar agora numa área preservada, o verdadeiro bioma da Caatinga. E aqui é proibida a presença de caçadores. Por isso vamos encontrar várias espécies de animais. Pássaros e também um pequeno roedor aqui da região chamado mocó. O mocó, ele se identifica a uma pequena capivara. É menorzinho. Ele puxa uma capivara. O que acontece? Como aqui não é permitida a presença de caçadores, ele já acostumou com a gente que passa aqui de domingo a domingo. Então não atirem pedrinhas neles. Ok? Quem vai levando seu lixinho, por favor, retorne com ele.
Na época que não existia um bullying, chamava o Renato Aragão de Mocó, não é isso? Pra indicar que ele era do Nordeste. Assim que eu ver um Mocó eu mostro pra vocês, beleza? Vamos lá? Salve galera! Galera, hoje a gente vai fazer a trilha pela rota do Angicos. A gente fez a primeira vez na rota do Ecopark. Então a gente hoje está repetindo a rota aqui pelo Angicos, porque a gente também achou bem interessante por aqui. E a gente viu que a trilha é um tanto pouco diferente quanto a outra do Ecopark. Então a gente vai seguindo por aqui. Logo de cara já dá pra ver que essa é mais um pouco puxada, mais subida. Então, se você tem o seu bom e velho tênis, traga também. Eu tô fazendo descalço porque a gente já tem um costume. Mas a gente consegue fazer tranquilo. Então vamos seguindo por aqui, devagarzinho, um passo de cada vez. E aí eu vou estar mostrando tudo aqui pra vocês. Fechou? 1,5 km de trilha, ida e volta. 1,5 km. É o quê? 1,5 km de trilha, ida e volta. Dá a mesma distância. 680, É, eu caminho, 680. beleza. Mas o problema é que... É só subida, é? É apenas uma dificuldade. Essa é a primeira pra testar e tem mais umas ali à frente. Ah, entendi. Só são duas. Essa é pra esquentar, né? Pô, já acabou. Aqui é só um esquenta. Ai, ai. Descalço, mano. Oi. Você a baiana aí? Treinar. Ah, tá. Se tivesse a Havaiana, eu queria pra voltar agora. Olha aí, ó. Minha banha quer pedir pra voltar, né, senhor? Não poderia continuar. É, nem ia poder continuar não, tá vendo? E os idosos, tá vindo, meu Deus. Você viu que ele tava com ele no bico? Não, vi não. Esse pássaro tava com uma lagartixa no bico. Não foi? Parecia um pica-pau, não foi? Salvar um animal aqui agora. Parecia um O bichinho. pica-pau. Tiramos a comidinha. O café da Colorou. manhã do bicho. É aquele que toca as guias no chão. Ah, É, Lampião andar subindo. Eu acho que vocês não ouviram a parte disso, que essa trilha não foi feita por cangaceiro. Oi? Essa trilha não foi feita por cangaceiro. Quem fez essa trilha foram os policiais. Pra matar os cangaceiros. Ó, o Mocó, você conhece já? já conheci. É a capivara do Nordeste. Capivara do Sertão. Bom, pra vocês que ainda não conheciam o Mocó, é esse danadinho aqui ou esse que tá aqui, ó. Na pontinha da pedra aqui, ó. Esse aqui tá fácil de visualizar. Achei bonito, viu?
Tu nem sente mais, né, macho, aqui. Já tá condicionado. Acabou, já tá... Agora a pergunta que não quer calar, valendo R$1 milhão. Quantos par de tênis no ano aqui? Geralmente não é tênis. Ah, que tu usa. Só tem minha que né? Entendi. Eu tô aguardando uma foto da empresa. E já tem mês, já isso aqui já tá acabando já. Vou dar um mês aqui. Um mês não passa. Olha que... Vixe, Maria. Nada. Eu pedi que vocês fizessem um pouquinho de silêncio agora pra gente continuar, ok? Ok. Pessoal, chegamos aqui a um local conhecido como Alto das Perdidas. Por que Alto das Perdidas? Porque aqui nesse local, quando a tropa de Bezerra chegou às 4 da manhã, eles se sentiram meio que desorientados, perdidos. Eles não sabiam nem indicar para que lado fica de onde eles saíram. No caso, a gente saiu do restaurante, não é isso? Pra onde fica o restaurante que a gente saiu? Lá. Porque tem a placa ali. Restaurante. Temos a volta na serra. Eita curva, né? Aqui tem um marco bastante... Aqui tem um marco bastante importante na história, pessoal. Porque foi aqui que a tropa de Bezerra chegou, às 4 da manhã, eles só resolvem atacar às 5. Tiveram 1 hora para pensar aqui nesse local. Pontualidade. Então, aqui eles chegam aqui e resolvem se dividir em 3 partes, mas para fechar 4 partes. 1, 2, 3, 4. Para aí não conseguir se invadir ninguém. No local lá tem 35. Eles chegam aqui, na época eles traziam 3 metralhadoras que vinham de Pernambuco para matar Lampião aqui nesse local. 2 Royal Hotchkiss, aquelas de manivela, e uma Bergmann. A Bergmann que seria uma metralhadora alemã. O que acontece? Naquela época, metade dos policiais que estavam na operação não conheciam o Lampião. Beleza? Então eles chegam aqui e se dividem em 3 comandos. O aspirante Francisco de Melo vai à esquerda, Aniceto Rodrigues à direita e o tenente João Bezerra vai seguir esse trajeto que a gente vai seguir aqui. O Lampião estava a pouco menos de 70 metros aqui à frente. Então ele já sabendo que o Lampião eles vão até lá. Só que quando chega lá, às 5 horas da manhã para começar o massacre durou 15 minutos, das 5 às 5h15 da manhã. Por que foi massacre? Porque não foi tiroteio. Os cangaceiros não tiveram chance de reação. Então foi massacre. Na hora de começar o tiroteio às 5, o Aniceto Rodrigues que foi por aqui, ele se perdeu na caquinha. Já os policiais que estavam próximos, junto com a tropa dele, disseram que ele era desprovido de coragem, era frouxo. E não teve coragem de enfrentar o Lampião. Daí ele se perdeu na caquinha. Através desse erro, é aí que dos 35 consegue fugir mais de 24 cangaceiros pela área que ele não fechou, que foi subindo o riacho. Certo? 11 morreu. E lá vocês vão encontrar a homenagem a Lampião, Maria Bonita e os 9 cangaceiros que morreram no local. Essa homenagem que foi posta lá em 1998, desde então foi aberta aqui ao turismo. Antes só vinham parentes desse local. Em 98 foi que a gente abriu para o turismo aqui. Todo ano, desde o ano 98, a gente faz uma missa para Lampião aqui no local, todo dia 28 do mês de julho, que foi a data que ele morreu. O padre vem e realiza uma missa para relembrar a história do Lampião. Lá você vai encontrar também a homenagem a Adrião Pedro de Souza. Como eu falei para vocês, ele morreu policial. Foi isso. O Adrião que não morreu pelos cangaceiros. O Adrião ele tinha um relacionamento com uma moça comprometida da alta sociedade piranhense e encomendaram a morte do Adrião. Então aqui nesse local os próprios policiais mataram o Adrião Pedro de Souza. Adrião que morreu com 23 anos de idade, Maria Bonita 27, Lampião 40. Onde morreu a tropa de Lampião junto a ele. Isso aqui, há 86 anos atrás, era mais arenoso, tinha mais areia, não era essa profundidade toda não. Só que esse riacho aqui, a riacho Percorino, então ele sai com erosões, acumulando chuvas intensas ou trovoadas. Então a água sai e levou a areia do próprio pedra. Aquele buraco nessa pedra aqui, há 86 anos atrás, uma cerca de 1,5 metros para limpar ele tranquilamente. Aqui era época de inverno, mas nós estávamos vendo que era tinha muita neblina no local. Certo? Então, quando o sargento recebe a notícia, ele vai até o senhor Valdemar Damasceno, aqui no WhatsApp. WhatsApp não, né? Telegrama. Beleza? Só que em código. Então ele procura lá e diz: olha, mande um telegrama para o senhor João Bezerra da Silva, que está em Pedras, hoje da meu Gouveia. Então ele manda só que em código, porque Lampião, através dos escoteiros, ele roubava essas informações. Então
Então ele chega lá e diz o seguinte: Tenente Diogo Bezerra da Silva, tudo certo, boi no pasto, bem urgente. Tudo certo, era cangaceiro próximo, boi no pasto, Lampião. Então, o tenente entendeu que era o recado, pega suas tropas e se designa Piranhas. Só que o sargento, ele não satisfeito com isso, ele vai até a feira e conta uma fake news. Uma mentira. Ele chega lá e diz o seguinte: pessoal, eu quero aqui um caminhoneiro, um feirante, um caminhão, quero botar 15 soldados e botar a cidade de Canapia, Alagoas, e matar Lampião lá. Pedro viu aqui, ele bota os soldados dos caminhões e soldadeiro da história. Pedro viu, chegou aqui, tem pegado o documento e disse: Lampião, fique desassossegado, que os homens foram matar o senhor em Canapia. Não voltam hoje. Então o Lampião recua esse primeiro, ficava no alto das serras e libera para beber e jogar baralho aqui à vontade. Então aquela historinha que sai que o pessoal botou umas cachaças com veneno, foi mentira, mas cachaça veio, viu? Tem bastante cachaça aqui. Quando a polícia chegou aqui, eles estavam muito bêbados. Então os policiais deixam os caminhões, descem a pé da delegacia, se escondem, à noitinha, já assim, com as margens do rio, pegam 3 canoas, entrelaçam as 3 no caso, e descem margeando o rio. Atracam na fazenda Remanso e mandam buscar tudo. Pedro chega até a fazenda e eles vão torturados. Cortaram a barriga dele com a faca, deu corte, arrancaram unhas desse pé. Daí Pedro diz: olha, eu não sei a quantidade, eu sei o local, mas a quantidade de gente eu não sei. Meu irmão mais novo sabe, mora do outro lado do rio. Tudo pegou o irmão. Então eles atravessam o rio, pegam o Durval, torturam o Durval também, fazem essa trilha. Próximo às 5 da manhã, o Tenente Bezerra está aqui em cima, onde ela tinha a Ponta de Godói, mas aqui embaixo, perto da tropa das Tenente Mel, aqui em cima, e essa área ficou aberta porque o tenente, o sargento, ele se perdeu na capinha. Lampião, ele está mais ou menos nessa área aqui. Lampião, ele era um religioso, tinha hábitos, orar de manhã, meio-dia, à noite. Ele estava em suas crenças, já que ele lia a Bíblia do Antigo Testamento, Beata Catarina, São Cipriano. Então ele faz suas orações aqui, pede que é amoroso, o cangaceiro. Vai até o posto do Acho que depois daquela árvore ali, ó, seria uma pedra que juntava a água na época. E traz, trouxesse algo que ele iria passar um café. Então, o amoroso vai até lá, só que ele vai se agachando para pegar água dos seus cantis. O abdômen, que estava na parte de baixo, ele não consegue conter a ansiedade de ver um cangaceiro de perto. Planta ele bala no primeiro tiro, ele erra, o segundo pega em cima da alta da cartucheira. Ele fica muito morto, mas ele dá tempo de avisar Lampião. Lampião recebe um tiro de bala que do outro lado, mas nessa região torácica, e na caixa dos peitos, né, ele chama aqui. Maria Bonita. Ele cai se puxando aqui, Maria Bonita saiu ferida. Mesmo nesse local ela está caída, com um tiro na virilha e outro no braço, né? O Ponta de Godói, que foi quem realizou tudo isso aqui nesse local, ele veio aqui 2 vezes contar pra gente como foi. Em 94 e em 2006. Ele disse que veio subindo ali, deu um tiro nela, pegou no braço, ela caiu aqui. Ele chegou aqui com o seu facão da marca Jacaré, a mãe do aspirante Francisco Melo, encosta onde essa moça tá aqui nessa pedra. Aí a bonita não foi você não, viu? E pegou na cabeça dela ainda viva. Não satisfeito, ele volta aqui e dá um tiro na cabeça do Lampião. Que pega mais ou menos da face e sai na mão. Naquela época, a gente em Vargas pagava 50 mil conto por mês para quem matasse o famigerado Lampião. Hoje, R$1 milhão seria a recompensa. Então, eles tinham que levar os corpos como comprovação. Mas hoje é uma trilha, na época não tinha, não existia. Então era muito peso. E também só eram 3 canoas, não cabia os corpos. Então eles já tinham cortado a cabeça de Maria Bonita, corta a cabeça dos demais. Levaram a Piranha, ficou em exposição na escadaria do Palácio do Dom Pedro I, Dom Pedro II. Hoje não fica a prefeitura, que é um salão azulano sobre história. E lá foram levados de cidade em cidade no famoso funeral macabro, sempre em exposição. Ao chegar na Santa Casa de Misericórdia, em Maceió, ficou 5 dias e depois mandado para o IML, o Instituto Nina Rodrigues Albuquerque, em Salvador, Bahia. Lá ficou 31 anos de exposição. Apenas em 1969 é que eles foram enterrados no cemitério Quinto dos Lázaros. Dona Expedita, em 2002, conseguiu na justiça para obter o crânio deles aqui no o crânio deles, né? E hoje a gente pergunta: Dona Expedita, onde é que está o crânio de Lampião e Maria Bonita? Ela diz: olha, está debaixo da cama, em uma caixinha. Os corpos ficaram aqui, foram comidos por urubus, assim como os ouros dos cangaceiros. E os homens levaram? Não, os urubus comiam, dá processo. Tá processo. Só que esse riacho ele sai com água, pegou os corpos e jogou no Rio São Francisco. Só que outro relato: os cangaceiros que fugiram por aqui se encontraram na fazenda Cuiabá, em Candela, São Francisco, retornaram, pegaram os corpos e enterraram por aqui. É um mistério até hoje, nunca foram encontrados. Beleza? O Corisco, ao ficar sabendo do que rolou aqui, ele vai até Piranhas. O Corisco ele tinha 2 metros de altura,
o apelido de Diabo Loiro, uma cicatriz de facão que começava da testa até próximo à boca, em uma briga com os irmãos. Dá pra pressentir que era calmo, tranquilo. Ele chega lá e procura o Joca, que era seu coiteiro. Diz: Joca, quero saber quem entregou o Lampião, quero matá-lo. Joca disse: não foi eu não. Mas o Domingos Ventura, que mora ali na Fazenda Patos, ele sabia que o Lampião estava no Angico, deve ter sido ele. O Corisco vai até lá, na fazenda, pega o Domingos Ventura, que era o dono da Fazenda Patos, junto com sua esposa e seus filhos, e mata e arranca as cabeças, assim como foi feito aqui no local. E manda elas como prêmio para a cidade de Piranhas, por terem matado o Lampião, junto com as cabeças um bilhete: tá aqui, faça uma buchada. Começa a perseguição. Mataram o Lampião, não vou matar Corisco? Getúlio Vargas lança a anistia de Vargas, que dizia o seguinte: todo cangaceiro que contasse o cangaço, se entregasse, só iam passar 6 anos presos. Labareda se entrega, Angelo Roque, que é na Bahia, também se entrega, o restante do que sobrou do Zé Sereno. Só que o bando do Corisco não se entrega. Só que o Corisco ele tem um inimigo mortal chamado Zé Rufino, tenente baiano, o homem que mais matou cangaceiros na época, matou em torno de 150. E em um embate entre eles, o Zé Rufino quebrou os 2 braços do Corisco na bala, impedindo ele de continuar o cangaço. É aí que ele passa a chefia do bando para sua esposa, Dona Tadá, uma Sérgia Ribeiro, uma sergipana. Ela, que foi a única mulher na história do cangaço a pegar em armas para atirar de volta na polícia. Antes nem Maria Bonita fazia isso, o Lampião não aceitava que mulheres participassem de combates. Nisso, quando ela recebe a chefia do bando, os cangaceiros que estavam no bando dele se entregam. As delegacias não aceitavam naquela época receber ordens de mulheres. Só restam os 2. E eles vão fugindo. Só que no dia 25 de maio de 1940, na Fazenda Pacheco, cidade de Barra do Mendes, Bahia, eles foram encurralados novamente e o Zé Rufino mata o Corisco, dando fim à história do cangaço. Só para complementar vocês, a Dadá, ela foi presa, só que nesse combate de 1940, ela leva um tiro na perna. Através desse tiro, a perna dela foi amputada. Ela foi solta em 1946, deu várias entrevistas, inclusive uma bem bonita para o Jô Soares, e ela morreu em 1994, na Rua dos Perdões, 40A, em Salvador, Bahia.